todos. Bom dia. Estamos com um desfalque hoje, né? O Silvio está fora e meu pai também está fora. Eles estão lá no congresso da UMES, em Uberlândia. E junto com eles foram também os irmãos de Souza, os filhos de Mosa, foram um comboio e estão voltando. Se Deus quiser, eles chegam para o culto hoje à noite. Mas nós estamos aqui e hoje teremos a nossa última aula sobre as promessas de Deus. E a partir de domingo que vem, vamos começar um novo assunto e um novo professor também. Vou descansar um pouco, mas nós vamos estudar a partir de domingo que vem apologética e alguns assuntos dentro da apologia. E apologia, só para vocês terem uma breve introdução, como é que nós podemos e devemos defender a nossa fé? Existem muitas correntes de doutrinas, muitas igrejas e muita falsidade, muitas coisas que são diferentes e até contrárias à palavra de Deus e ao que Jesus ensinou. E a apologia é basicamente a gente defender e lutar por aquilo que Jesus ensinou, pelo que é a palavra de Deus, pelo que é correto. Então, possivelmente vamos entrar em algumas religiões, o que essas religiões ensinam e fazer o contraste com o que eles creem, com o que diz e o que está escrito na palavra de Deus. Esse vai ser o assunto a partir de domingo que vem. Mas hoje, então, nós chegamos à nossa última aula sobre as promessas de Deus. E nós temos visto em Mateus capítulo 5, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, nas últimas aulas, nós entramos mais especificamente no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. E vimos aqui nas bem-aventuranças, a gente tem ali várias promessas, e por isso que a gente se concentrou no final dessas aulas, nesse sermão de Jesus. E vimos domingo passado, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. João 1,12 diz, ou 1,18, mas todos quantos o receberam, 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então foi-nos dado o poder e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Antes nós éramos órfãos, ou na verdade nós tínhamos outro pai. O nosso pai era Satanás. Nós estávamos presos e estávamos num império das trevas. Nós éramos filhos das trevas, filhos da perdição. Mas uma vez que nós cremos em Jesus, em nome de Jesus, nós fomos libertos do império das trevas, fomos transportados para o reino da luz, para o reino do seu Filho, e somos chamados de filhos de Deus. E nós temos essa promessa aqui, no versículo 9, serão chamados filhos de Deus. E a característica de quem é um filho de Deus, segundo esse versículo, é a característica de um pacificador. É uma pessoa pacificadora. É uma pessoa que está sempre buscando e visando a paz, e foi o que nós vimos domingo passado. E hoje nós vamos ver a última bem-aventurança, que está no versículo 11. No versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 11, na verdade, é um desdobramento do versículo 10. Você vê que fala da mesma coisa. O versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas
que viveram antes de vós. Então nós vamos ver esses 3 versículos hoje, o 10, o 11 e o 12. E com esses 3 versículos, Jesus termina essa parte inicial do seu sermão, conhecido como as bem-aventuranças, que a partir do 13 ele fala: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. O sermão não termina aqui, nós vamos parar aqui, mas o sermão é comprido e é extenso, e ele continua até capítulo 6 todinho, e o 7 também, né? Então é um grande sermão, e nós estamos vendo, na verdade, só o começo do sermão, que é a parte chamada das bem-aventuranças, onde tem ali várias promessas. Qual que é a promessa, então, que nós temos aqui? No versículo 12. No versículo 10. Porque deles é o reino dos céus. É prometido para nós o reino dos céus. Para quem? Para os perseguidos. Para os que forem perseguidos por causa da justiça. E não sei se vocês repararam, a primeira bem-aventurança, qual que é a promessa? Porque deles é o reino dos céus. E ele termina repetindo isso, né? Porque deles é o reino dos céus. Ele começou fazendo essa promessa e termina essa sessão, essa parte do seu sermão, com essa mesma promessa do reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? O que será que Jesus quis dizer com isso? E o reino dos céus, tem pessoas que eu estava estudando e lendo que gostam de fazer uma diferença, uma distinção entre reino de Deus e reino dos céus. Mas para você provar que existe uma diferença, você tem que fazer um grande esforço. E você tem que forçar algumas coisas, quando na verdade o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. É o reino espiritual. É o reino onde Cristo é o rei, onde Cristo predomina e onde Cristo é soberano. E aqui ele está dizendo o reino dos céus. Ele não fala reino de Deus, mas aqui ele fala reino dos céus, possivelmente porque ele estava falando com os judeus. E os judeus, eles tinham uma visão muito materialista do reino de Deus. Eles esperavam o Jesus, o Messias, não Jesus, mas o Messias, e eles esperavam que o Messias viesse a salvá-los daquele jugo que os romanos estavam impondo sobre eles, daquele governo ao qual eles tinham que se submeter. Eles esperavam um rei, um império. Eles tinham uma visão muito material. E para tirar essa visão material dos judeus, mostrar, olha, não é esse tipo de reino que eu estou falando. É um reino que é espiritual, é um reino dos céus. E vejamos alguns versículos. 1 Coríntios 15 e 50. Quem pode achar essa primeira referência? 1 Coríntios 15 e 50. Eu só escolhi alguns versículos para a gente ver onde está escrito o reino de Deus e onde está escrito o reino dos céus. E essa primeira referência, quem achou pode ler. Isso, aqui Paulo está dizendo nesse capítulo 15 de Coríntios, que fala muito sobre a ressurreição do nosso corpo. Olha, esse corpo que é mortal, essa carne, ela não vai entrar, não vai herdar o reino de Deus. Ele tem que ser transformado, ele tem que ser glorificado. Esse corpo sim vai herdar o reino de Deus. Mas repara que está escrito ali reino de Deus, né? Outra referência, Romanos 14 e 17. Quem achou? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso, o reino de Deus não é comida, bebida, não é coisa material. Como os judeus tinham essa visão.
Como nós vimos em 1 Coríntios 15, o reino de Deus não entra o corpo material. Ele tem que ser transformado, ele tem que ser glorificado. Mas o reino de Deus é justiça, é paz. Outro versículo em João 3, e versículo 5. João 3 e versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isso, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, repararam? As 3 referências até agora falam reino de Deus. Mas agora Mateus 25 e versículo 1. Agora, de repente, nessa referência, você vai reparar que Jesus fala, ao invés de reino de Deus, ele fala reino dos céus. Mateus 25 e versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Isso, ele conta aqui uma parábola e ele fala, mas o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, tal. E aqui em Mateus 5, ele fala, porque deles é o reino dos céus, na promessa. Se você olhar Mateus 7, veja Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, na verdade, reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa, está falando de um reino que é espiritual, não é material. Está falando de um reino onde Cristo governa, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é o supremo, em qualquer circunstância da nossa vida, seja no passado, no presente ou no futuro, o reino dos céus já existe. Aonde Deus habita. Aonde Cristo governa. Mas onde que existe uma diferença? Porque muitos pentecostais e católicos fazem essa divisão. O reino de Deus, aqui os católicos falam, o reino de Deus, a terra. Existe um aspecto do reino de Deus que é futuro, que estamos falando do milênio, que a gente espera quando Cristo vai estar aqui fisicamente presente, governando por 1000 anos. Esse reino é o que os judeus esperavam, é o que os judeus queriam, né? Isso ainda é futuro, mas existe um sentido do reino de Deus que já é presente. Cristo não reina na sua vida? Nesse sentido, o reino dos céus, o reino de Deus já chegou. Ele disse, Jesus disse isso para os judeus. Vejamos alguns versículos. Mateus 12. Vire lá para Mateus 12. E versículo 28. Aqui os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar os demônios com o poder de Satanás. E aí Jesus falou assim, mas como que eu posso estar expulsando os demônios com o poder de Satanás? Por que eu faria isso, se fosse assim? Por que eu estaria lutando contra o meu próprio reino? Né? E ele fala no versículo 28, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ele falou, não é pela força ou pelo Espírito de Beelzebul, não. É pelo Espírito de Deus, ele fala no 28. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, está vendo? Jesus, nesse sentido, estava dizendo, olha, o reino de Deus já chegou. Eu estou aqui. E eu estou reinando, eu estou governando, eu estou expulsando demônios, eu estou curando, eu estou fazendo coisas, demonstrando que eu tenho o poder de Deus. Que eu sou o poder de Deus. Então, nesse sentido, o reino já estava ali muito próximo. Veja outra referência. Em Lucas 17. Oi?
interessante. Não sei se deu para ouvir, que a Andrea não está com a voz muito boa, mas ela disse que um comentário ali na Bíblia dela é que como os judeus nem sequer falavam, mencionavam o nome de Deus, eles usavam aqui o reino dos céus para evitar de falar usar o nome de Deus, né? Lucas 17, versículos 20 ao 24. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Perceberam a expressão? O reino de Deus está dentro de vós. Então existe um outro sentido, não só o sentido futuro, quando o reino de Deus Jesus vai estar fisicamente presente aqui, mas existe um sentido já presente, que é Cristo dentro de nossos corações, reinando. O reino de Deus está dentro de vós, em nosso meio. Aqui Cristo reina, na igreja. Então, nesse sentido, o reino já está aqui. Cristo está reinando. Mas o reino milenar é quando o espiritual vai se unir com o material. O reino material vai ser, e espiritual vai ser no mesmo tempo, a mesma coisa. Agora, o reino é só espiritual, né? Não é material, no sentido de que Jesus está fisicamente aqui, como a gente espera. Mas espiritualmente, o reino já está aqui. Veja uma outra referência em Colossenses 1. Colossenses 1 e versículo 13. Que fala de um reino também. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino já existe. A nossa doutrina, a nossa teologia, a gente crê muito que no dispensacionalismo, que são eras diferentes, e Cristo e Deus têm tratado com cada era de uma forma diferente, e não podemos misturar os judeus, né, com a igreja. As promessas que são para os judeus vão se realizar, vão acontecer para os judeus. Existem promessas que são para a igreja. Vivemos na era da igreja. Não podemos pegar, por exemplo, textos e versículos do Velho Testamento que foram escritos para os judeus e espiritualizar isso e aplicar. Podemos aplicar, mas não foi escrito para a igreja. Judeus são uma coisa, a igreja foi um parênteses que abriu o mistério, como Paulo chama, um mistério que os judeus não conheciam, que veio a ser revelado depois. Então é outra coisa, e o milênio vai vir ainda no futuro. Mas, só um segundinho, o reino espiritual já existe, já está acontecendo. Luísa? Eu queria só falar que o J.N. Darby, que é o fundador do movimento dos Irmãos, um grande erudito que conhecia todas as línguas originais, ele sempre falava que se você não diferenciar entre a igreja e Israel, você não consegue entender a Bíblia, você não consegue interpretar. Foi ele que falou isso, J.N. Darby. Os amilenistas creem que o milênio já está acontecendo. E porque Cristo já reina em nossos corações, então o milênio já está acontecendo, já está vivendo aquele período de 1000 anos. E Cristo vai vir só para fechar com chave de ouro e encerrar esse período. Mas não é bem assim. Cristo vai vir para abrir a porta para o milênio, e aí vai começar. Então, quando você
mistura as coisas, fica realmente difícil de você entender a Bíblia por completo. Mas o que eu queria só explicar para os irmãos é que o reino de Deus tem esses 3 aspectos. Um aspecto passado, que é quando Cristo estava aqui. Ele já estava reinando e dominando, mesmo que Satanás ainda era o príncipe desse mundo, mas ele já estava iniciando esse projeto. Hoje, agora no presente, o reino já existe espiritual, Cristo em nossos corações. Ele é o nosso rei, a Ele é quem seguimos. E futuro, quando finalmente Cristo vai estar aqui governando, e Ele então não vai ser só nesse sentido espiritual, mas também no sentido material. Veja Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa pátria está nos céus. Está vendo? Nós estamos aqui materialmente, fisicamente estamos aqui. A nossa pátria é o Brasil. Mas o versículo está dizendo que a nossa pátria, se você é um filho de Deus, a sua pátria não é aqui. O seu reino não é aqui. Você está aqui como um peregrino, você está aqui como um soldado numa missão, cumprindo um propósito que vai se findar. Mas você pertence, você é de outro reino, que é o reino dos céus, o reino de Deus, onde Cristo governa a sua vida, não mais você. Não mais eu. É Cristo quem manda. Ou pelo menos deveria mandar na nossa vida. E quando a gente permite que Ele mande, que Ele dite e nos oriente, a gente então está vivendo dentro desse reino, sendo obedientes a Ele, porque Ele é o nosso chefe, o nosso dono. E em 2 Pedro, capítulo 3, aqui nós vemos esse aspecto futuro do reino. 2 Pedro 3, versículos 13 e 14. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Esperando, é futuro, temos essa esperança, é uma promessa. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, ali é a nossa pátria. Então, o reino dos céus tem esses 3 aspectos: passado, presente e futuro. Mas isso é o que nos está prometido. Voltando lá para Mateus 5, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós vimos o que se trata, o que se refere ao reino dos céus. Nós vamos fazer parte desse reino, dessa pátria, desse sistema, desse mundo. Qual que é a condição? Se formos perseguidos por causa da justiça. Lá na escola, quando a gente era criança, a gente via uma briga começando, 2 moleques se batendo, o que a gente fazia? Fazia uma rodinha para assistir. A grande maioria de nós ficava animado, com alguma emoção diferente na escola, né? 2 meninas se pegando pelo cabelo, ou 2 caras se batendo, a gente vibrava com isso. A maioria de nós. Quem é normal. Quem é anormal é chamar a diretora. Ou fugia. Ou fugia. Ou fugia.
marcava encontro, né? Não, depois da escola eu vou te pegar. Depois, na hora que dava o horário da escola, todo mundo ia lá para fora para ver o negócio acontecer. Que a gente queria ver sangue, a gente queria ver briga, né? Grandes pacificadores, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque imagina se você chegasse ali no meio daquela briga e começasse a apartar a briga. Você ia apanhar. Ah, deixa. Ia levar, você que ia apanhar, né? Você, apartando aquela briga, você ia estar tentando pacificar a situação. Não permitir que aquela baixaria acontecesse, né? E você ia ser perseguido. Você ia ser odiado porque você não deixou aquilo acontecer. Então, se você está sendo um pacificador, naturalmente ou consequentemente, você vai ser perseguido por causa da justiça. Paz, justiça, tem tudo a ver. E se você está sendo um pacificador, você automaticamente, por tabela, você vai ser perseguido por isso. Lembra? Temos colocado uma corrente, com vários elos, né? E essa corrente começou lá com o primeiro elo, que é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram. Se você é pobre de espírito, é natural que você vai chorar, porque você vê a sua condição espiritual, pecadora, você é fraco e pobre, e isso te leva naturalmente a chorar, a dentro de você falar assim: desaventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo, desse pecado, dessa maldição? Você fica angustiado, né? E aí o terceiro elo: bem-aventurados os mansos e os misericordiosos e os puros de coração. E é um sermão que um elo está ligado com o outro. E aqui, quem é pacificador, o próximo passo é que você vai ser perseguido, você vai ser odiado. E se você for perseguido por causa da justiça, mostra que você é ou faz parte desse reino dos céus, ou do reino de Deus. Prova que você é filho de Deus. A Melissa tem um exemplo dela na escola. Essa semana ela falou que foi muito difícil, volta às aulas e tudo, mas que ela tem 2 professoras lá, antigas, e que não querem saber de trabalhar. Não só as professoras, mas a diretora e a vice-diretora, muita gente está ali, não quer saber de trabalhar. E aí, porque ela trabalha, ela é perseguida, não é? Ela é, de várias formas, ela acaba sendo perseguida. E todos os professores que trabalham acabam sendo perseguidos, porque quem não trabalha fica com raiva. Poxa, mas por que você está sendo diferente? Por que você está sendo Caxias? Larga com isso. Ninguém trabalha, por que você tem que ficar trabalhando? Então, um exemplo de perseguição. Você pode ser perseguido de várias formas, né? Existem países hoje, existem irmãos cristãos que estão sendo perseguidos de uma forma muito mais pesada e difícil do que nós, diferente do que nós sofremos. Nós vivemos num país livre, você pode abrir as portas da igreja, você pode entrar aqui, você pode falar. Se você quiser pegar a sua Bíblia e ir lá no Taquaral hoje à tarde e começar a pregar, ninguém vai te prender, ninguém vai te matar. Mas tem países que você é morto por isso, que você é preso por isso. Mas as formas de perseguição são diversas. Hoje, no caso da gente ir no lugar e abrir a Bíblia, a gente não é morto, não é preso por causa disso. Mas tem muitas pessoas no mundo que falam que se vê, nem sempre você está lendo a Bíblia, vê você com a Bíblia, eu já escutei, ó o crentino, indo para a igreja, está com a Bíblia, você não é morto por causa disso, mas você é falado por causa disso, não morre de perseguição. Sim. Você entra num ambiente, as pessoas já cochicham, estão falando alguma coisa de você, você sabe que é por causa da sua fé, por causa do seu jeito. Você é discriminado. Até que bom, porque mostra que a gente está mostrando uma coisa diferente. Exatamente, dona Nena. Isso que é
a chave da promessa. E se você está sendo perseguido, isso é uma evidência que você está fazendo o seu papel. Isso é uma prova de que você está sendo diferente e que você está incomodando as pessoas. Se você não estiver incomodando ninguém e as pessoas não estiverem te perseguindo, Tá tudo igual. Tá fazendo você está igual a eles, você está fazendo a mesma coisa que eles, então eles não vão ligar com isso, eles não vão fazer questão, eles vão ser teu amigo, inclusive. Mas a gente vai ver várias referências que a característica, o caráter de um cristão é alguém que vai sofrer. E pega toda essa teologia da prosperidade que vai por água abaixo, falando que o crente não pode sofrer, que ele não vai sofrer, que ele tem que ser rico, que ele tem que ser próspero, que tem que estar tudo sempre bem na vida dele. Bem, muito diferente disso. É um dos versículos que a gente vai ler. Abra em João 15, para começar. Oi. Vou dar uma referência, que eu mudei de agência, né? Lá na outra eu era muito perseguida por ser evangélica. Aí aqui nessa nova, na Santa Clara agora, aí quando eu cheguei me perguntaram, né? Você vai lá pra minha igreja? Eu falei, sou evangélica. Mas hoje em dia todo mundo é evangélico, não pode mais rotular uma pessoa por isso. Então assim, a vida é mais aceita. Que lá. E você viu como que mas todo mundo evangélico, não tem problema. Porque ser evangélico hoje em dia já não é mais ser tão diferente. Né? É ser igual ao mundo. E está errado isso. E se você está sendo igual ao mundo, ninguém vai te perseguir. Mas se você for igual a Cristo, você vai ser muito perseguido. Se você estiver imitando a Cristo, que nós lemos hoje uma referência na ceia, aquele que crê em mim, ou aquele que deve andar assim como ele andou, 1 João, deve ser igual a Cristo. E quando nós estivermos fazendo isso, nós vamos ser perseguidos, porque Cristo foi muito perseguido. Olha João 15 e versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Está aí. Se a gente estiver vivendo a nossa vida cristã como ela deve ser vivida, imitando, sendo igual a Cristo, seguindo os teus passos, a gente vai ser perseguido, porque a gente vai estar sendo diferente, e nós vamos estar incomodando as pessoas, e por esse incômodo, elas vão nos perseguir. Outra referência, 2 Timóteo, quem achou pode ler, 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 12. Ora, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Outro versículo, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículos 40 e 41. Aqui um exemplo dos apóstolos que estavam pregando, estavam falando de Jesus e eram muito perseguidos por causa disso. Atos 5:40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se
por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome com letra maiúscula, o nome de Cristo. Então, olha, os apóstolos aqui estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelo Sinédrio, pela cúpula, porque o Sinédrio falou: para de falar, para de pregar desse homem aí, Jesus, que morreu, que ressuscitou e que é ele que dá vida eterna, ele que é o Salvador, pode parar. E açoitaram eles, deram uma surra neles e depois soltaram. Qual que foi a reação dos apóstolos? Ficaram alegres, eles regozijaram-se. Por quê? Porque eles foram considerados dignos de poder sofrer por causa de Cristo. O que diz Mateus 5, versículo 12, que a gente leu? Isso. Regozijai-vos e exultai, versículo 12, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, a nossa reação perante a perseguição deve ser de alegria, deve ser de regozijo. A gente deve ser meio masoquista, né? Gosta de sofrer, meio corintiano, né? Mas deveria ser essa a nossa reação, porque a gente está pensando o motivo do nosso sofrimento, por quem nós estamos sofrendo. É por um motivo digno, é por um motivo, se Jesus, que é o nosso mestre, sofreu, a gente não é maior do que Jesus. Se Jesus, que é o maior, sofreu, quem somos nós para não sofrermos? E é dada uma promessa para aquele que sofre, vai receber uma recompensa. Não é à toa, não vai ser à toa. É por um bom motivo e seremos todos recompensados por isso. Nós temos vários, se você olhar os exemplos bíblicos, aqueles que foram verdadeiros cristãos, seja no Velho Testamento ou no Novo, que viveram piedosamente, não como a Patrícia falou, hoje em dia o cristão que vive a vida dele, mas não é piedosa, então ninguém vê a diferença e não sofre. Abel, por exemplo, está lá no começo, né? Abel morreu, sofreu tanto, até foi morto pelo seu irmão, porque o seu irmão teve inveja e porque ele foi obediente ao que Deus falou, fez o sacrifício como Deus tinha pedido. Moisés sofreu, ele poderia ter aceitado ficar no seu aconchego, no seu ambiente, na luxúria que ele vivia, ali quase com o filho do faraó, mas ele resolveu negar tudo isso, porque ele via, não estava olhando para aquele reino era o maior reino daquele momento. O Egito era a superpotência do momento e ele estava lá em cima, como quase o filho do faraó, e ele era o rei da cocada preta, ele podia ser, e ele falou: não, eu não quero isso, porque o reino de Deus, ele estava olhando além disso. E ele aceitou levar o povo no êxodo, sair e libertar o povo e sofrer muito por causa disso. Mas ele estava olhando muito além do aqui e do agora. Davi, foi perseguido por Saul, Elias, Jeremias, Daniel foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele estava sendo temente a Deus, porque ele não estava aceitando adorar aqueles falsos ídolos, foi perseguido, quase morto por causa disso. Próprio Paulo, se você olhar mais agora, recentemente, missionários, Hudson Taylor, se você ler a vida de Hudson Taylor, como ele sofreu, na era da Martim Lutero, John Hus, quantas pessoas morreram, foram mártires por causa da sua fé, perseguidos por causa da justiça. Veja 2 Coríntios 11, olha o que Paulo passou por causa de Cristo, olha o que ele suportou.
pelo nome de Cristo. 2 Coríntios 11, versículo, começando no 23. São ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então ele fez tudo isso, passou por tudo isso, porque ele tinha uma preocupação pelas igrejas, pelo o que é de Deus, pelo trabalho, pelo reino de Deus. Vamos ver mais uma referência. 1 Pedro. Pedro, capítulo 3. Dona Luísa pode ler? 1 Pedro 3, versículos 14 e 15. Mas ainda que venhais a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos perturbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. E agora 1 Pedro 4, versículos 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Isso. Tem uma coisa que é importante falar. Tem gente que sofre por causa do pecado. Não é isso que o versículo está dizendo. Sofrer por causa de pecado é uma coisa, sofrer por causa da justiça é outra. Sofrer porque você é burro, porque você é tonto, porque você é teimoso, é uma coisa. Isso você vai sofrer. Aqui Pedro falou que a gente não deve sofrer nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como alguém que se intromete no assunto de outro. Isso é natural que você vai sofrer. Se você matar alguém, a família desse alguém vai vir atrás de você, vai querer matar você, e você vai sofrer por causa disso, né? Se você for um ladrão, a polícia vai vir atrás de você, você vai sofrer consequências por causa disso, e os nossos pecados geram essas consequências, e a gente sofre por causa deles. A gente vive num mundo, numa sociedade que sofre por causa do pecado. Paulo fala em Romanos que até a natureza geme por causa do pecado. Mas não é esse tipo de perseguição, de sofrimento que Jesus está falando aqui em Mateus 5. É sofrer por causa da justiça. Tá certo? Se você está procurando viver uma vida piedosa e longe do pecado, a gente vive uma luta constante contra o pecado, né? Diariamente. Nossa carne milita contra o espírito. E a gente vive essa tensão. Essa tensão é um sofrimento.
se você for olhar nesse sentido, é um sofrimento digno quando a gente está padecendo por isso. Mas se a gente ficar cedendo e abrindo espaço ao pecado, e aí a gente está sofrendo consequências por isso, não é esse sofrimento que Jesus está falando, não é essa perseguição, né? Mas é uma perseguição por causa da justiça, por causa que você está procurando ser justo, correto, fazendo o que é certo. Lucas 6, Jesus disse assim: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Jesus disse: ai de vós, olha, cuidado você se todo mundo estiver te bajulando, todo mundo estiver te aceitando, todo mundo estiver achando que você é um cara legal. Você não tem que ser um cara legal, pelo contrário, você tem que ser diferente. E ao ser diferente, você vai sofrer, vão te perseguir. Nós temos que ser luz. O mundo jaz nas trevas. E quando nós somos luz, o que a luz faz? A luz dissipa as trevas. Então as trevas, elas vão ficar bravas, né? Quem é das trevas vai ficar bravo com você que é luz. Porque você está sendo diferente, você está contrastando tudo aquilo. Você está indo contra a maré, contra a tendência. E aí você vai ser perseguido e odiado por causa disso. Então, irmãos, isso é uma boa prova para a nossa fé. Será que você está sendo perseguido? Será que você está sofrendo pela sua fé? Um outro último versículo em Filipenses, capítulo 1. Versículos 27, 28 e 29. Filipenses 1 e 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, é isto da parte de Deus. Olha o 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. Nós não devemos só crer em Cristo. Essa crença ela tem que ser ao ponto até da gente padecer por Cristo, lutar por essa fé. E a Patrícia falou: mas hoje em dia todo mundo é evangélico. Muita gente se diz evangélico, vai a alguma igreja, né? Mas se fosse necessário sofrer e lutar por aquela fé que dizem ter, elas não fariam isso. Qualquer problema, qualquer sofrimento, qualquer perseguição que começa a aparecer na vida delas, elas espanam, não permanece firme, né? Não dá evidências de um bom testemunho e não sofre, não está disposto a sofrer por Cristo. Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra. Meio contraditório, porque em outro momento ele falou que veio trazer paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas o que ele quis dizer aqui? Porque é outro contexto. Ele quis dizer: aquele que crer em mim vai sofrer, não vai ficar tudo bem na sua vida, não vai ficar tudo pacífico, você vai ser perseguido. Aí ele fala até a sua própria família é capaz de te perseguir. Vai haver guerra entre você e sua esposa. Se um casal e a esposa se converte, pergunta para o marido se ele gosta disso. Qual que é a relação, que tipo de briga, que tipo de intriga que começa a vir na vida deles, né? Em Mateus 10 ele fala, que é esse contexto, cadê?
Mateus 10:35. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre nora e a sua sogra. Eu nunca passei isso, porque eu nasci num lar cristão, mas talvez alguns que estão aí, que se converteram depois, ou que não vivem numa família, num ambiente cristão, com certeza você sofre por causa disso. E o último versículo de Mateus 5:12, nós temos mais uma promessa, que é a promessa de uma recompensa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Então, se você sofre ou está sofrendo, você vai receber um galardão. Você vai receber uma recompensa. Eu queria que nós encerrássemos Hebreus 11. Passeamos um pouco pela Bíblia hoje. E Hebreus 11, citamos Moisés, né? E se você ler o capítulo 11 de Hebreus, que é a famosa Galeria da Fé, onde cita ali vários dos nossos irmãos do Velho Testamento, Abel, Enoque, Abraão, Noé, Moisés. E veja no versículo 24: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? A recompensa, ou o galardão. Se tem gente que acha que a gente não deve fazer nada pensando nos nossos galardões. Não, porque a gente tem que viver a nossa vida cristã e fazer as obras simplesmente porque é o nosso dever. Sim, é o nosso dever. Mas nós vamos ser recompensados por isso. E não tem nem nada de errado você olhar para essas recompensas, você esperar por essas recompensas. As recompensas vão ser pela graça de Deus que Ele vai dar essas recompensas. Ele te salvou pela graça, e tudo que você vai receber de recompensa também é pela graça, porque nem isso a gente merece. Porque a nossa obra, o que a gente faz depois que somos salvos, é a nossa obrigação. Jesus poderia falar assim: ninguém vai ser recompensado de nada, porque eu salvei vocês, e a sua obrigação agora retribuir dessa forma. Eu acho que seria justo. Mas Jesus vai ainda nos recompensar por tudo que a gente faz. Imagina só a graça dele. E aqui Moisés, ele estava olhando para essas recompensas. Ele deixou os prazeres do Egito, aquela riqueza, aquela glória que ele poderia ter. Ele abriu mão disso, porque ele estava olhando além. Ele estava olhando para essa promessa de recompensa. E você e eu devemos viver assim também. Não somos desse mundo. Você não é. Moisés não era do Egito, ele não pertencia ali. Você não é desse país, dessa cidade. Você não pertence aqui, nem eu. A nossa pátria é outra, o nosso reino é outro. E quando a gente tem essa visão, vamos ser perseguidos. Mas ao ser perseguidos, prova que você é filho de Deus, que você está vivendo a sua vida cristã. E você vai ser recompensado por isso. E então, irmãos, estudamos várias promessas, né? Como falamos na primeira aula, se fôssemos estudar todas que a Bíblia nos apresenta, a gente ficaria, em vez de 3 meses, 3 anos ou 30 anos. Estudamos muito poucas dessas promessas, mas espero que o suficiente para você, para alegrar o seu coração e para você ter mais fé e confiança em Jesus. Vamos orar?